Saudações, meus caros colegas do Atalho da Sabedoria. No vídeo O Efeito Lúcifer, por que as pessoas boas se tornam demônios? Eu provoquei suas mentes com uma pergunta perturbadora. Quão perto você está de ultrapassar os limites da sua própria moralidade? Exploramos como as pessoas comuns podem se transformar em monstros sob certas circunstâncias. Abordamos casos como Ivan Frederick em Abu Ghraib e o experimento da prisão de Stanford, mostrando que a linha entre o bem e o mal é mais fina do que gostaríamos de acreditar. Mas hoje vamos virar esse jogo. E se eu te dissesse que, nessas mesmas situações extremas, onde muitos sucumbem ao lado sombrio, outros conseguem emergir como heróis? Sim, meus caros, o mal não é o único caminho disponível. Hoje vamos explorar o outro lado do efeito Lúcifer, a face corajosa e resiliente que emerge em meio ao caos. O que faz um herói? Não estou falando dos super-heróis dos quadrinhos, mas daqueles que, contra todas as probabilidades, se recusam a deixar sua moral ser corrompida, mesmo quando estão cercados pelo caos. O heroísmo não é um dom especial reservado para poucos, é uma escolha. Uma escolha que surge quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando as sombras estão à espreita, esperando para consumir qualquer vestígio de decência. Vamos falar sobre Witold Pilecki. Nascido em 1901 na Polônia, Pilecki já mostrava sinais de bravura desde cedo, lutando contra o exército bolchevique na Guerra Polaco-Soviética. Mas sua maior façanha viria anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se ofereceu para ser preso e enviado ao campo de concentração de Auschwitz, um dos locais mais desumanos que a história já testemunhou. Seu objetivo, coletar informações sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas e organizar uma resistência interna. Ele passou quase 3 anos lá dentro, vivendo sob o constante risco de ser descoberto e executado, e conseguiu contrabandear relatórios detalhados sobre as condições do campo, alertando o mundo sobre o Holocausto. Pilecki é um exemplo de como, mesmo no inferno, a coragem e a compaixão podem prevalecer. Agora você pode se perguntar, o que fez Pilecki resistir à escuridão onde tantos outros cederam? Ele tinha uma clareza moral que lhe permitia ver além do seu próprio sofrimento imediato e entender que, mesmo cercado de horror, havia espaço para a luta pela dignidade humana. E ele lutou até o fim. Foi capturado e executado pelos soviéticos após a guerra, em 1948, acusado de ser um espião. Sua história ficou oculta por décadas, mas hoje ele é celebrado como um dos grandes heróis do século XX. Então, o que diferencia alguém como Pilecki de alguém como Ivan Frederick? Vamos descobrir. A verdade, meus caros, é que o potencial para o heroísmo está em todos nós, assim como a capacidade para o mal. E, assim como o mal é desencadeado por situações específicas, o heroísmo também pode ser ativado. Mas o que define a escolha entre um e outro? Primeiro, a consciência situacional. Heróis não agem por impulso. Eles reconhecem o que está em jogo e, mesmo sob pressão, conseguem manter uma visão clara de suas próprias ações. Pense no capitão Chesley Sully, que em 2009 pousou um avião avariado no rio Hudson, salvando 155 vidas. Sully tinha 40 anos de experiência em aviação e, em uma fração de segundos, analisou a situação, calculou os riscos e tomou a decisão de tentar a manobra impossível. Ao invés de entrar em pânico, ele manteve a calma, comunicou-se eficientemente com a equipe e conseguiu pousar a aeronave sem uma única vítima. Ele transformou um possível desastre em um ato de heroísmo, mostrando que a preparação e o treinamento podem fazer a diferença entre a vida e a morte.
Segundo, a coragem moral. É fácil seguir o fluxo, se esconder atrás da obediência ou da anonimidade. Mas o herói se destaca porque, em vez de reagir, ele age com base em princípios sólidos. Veja o caso de Hugh Thompson, um piloto de helicóptero durante a Guerra do Vietnã. Em 1968, ao sobrevoar a vila de My Lai, Thompson testemunhou soldados americanos massacrando civis vietnamitas desarmados. Ele pousou seu helicóptero entre os soldados e os aldeões, ordenando que sua tripulação atirasse nos próprios soldados americanos se eles não parassem a matança. Ele resgatou inúmeras pessoas, mas foi desprezado e acusado de traição por muitos de seus colegas. Foi apenas décadas depois que sua coragem moral foi reconhecida e ele foi premiado com a Medalha do Soldado, a maior condecoração do Exército dos Estados Unidos por heroísmo, que não envolve confronto direto com o inimigo. Por fim, a empatia. Em um mundo onde a desumanização é usada para justificar atrocidades, o herói é aquele que resiste e vê o outro como ser humano, não como um objeto ou ameaça. Em 1989, um estudante chinês, conhecido apenas como Tank Man, se colocou diante de uma linha de tanques em plena Praça da Paz Celestial, após o governo chinês ter ordenado a repressão violenta dos protestos pós-democracia. Ele estava sozinho, sem armas, sem proteção, mas sua simples presença bloqueou temporariamente a marcha militar, tornando-se um símbolo de resistência pacífica e coragem moral. Até hoje, ninguém sabe quem ele era ou o que aconteceu com ele, mas sua imagem permanece como um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a empatia e a coragem podem iluminar o caminho. Esses exemplos de resistência moral e empatia são contrapontos ao experimento de Milgram, onde a obediência cega à autoridade levou muitos participantes a infligirem choques elétricos dolorosos em uma pessoa inocente. Embora 65% dos participantes tenham seguido até o final, alguns resistiram, recusando-se a obedecer ordens que feriam sua consciência. Eles são a prova de que, mesmo em um ambiente projetado para promover o mal, a integridade pode prevalecer. Então, o que podemos aprender dessas histórias? Que o heroísmo, assim como o mal, não é um destino, mas uma escolha que todos podemos fazer. Não podemos prever como reagiríamos em situações extremas, mas podemos nos preparar mental e moralmente para agir da melhor forma possível, quando esse momento chegar. Philip Zimbardo, o autor de O Efeito Lúcifer, sugere que, assim como podemos ser levados ao mal, também podemos ser levados ao heroísmo. O segredo? Questionar, desafiar, agir com responsabilidade, mesmo quando os outros não o fazem. E, acima de tudo, reconhecer a humanidade nos outros, mesmo em circunstâncias extremas. Porque, ao final do dia, a verdadeira batalha não é contra monstros externos, mas contra os monstros internos que todos nós carregamos. E como podemos nos preparar para isso? Primeiro, cultivando a coragem moral em nosso cotidiano. Pequenos atos de honestidade, gentileza e empatia reforçam nossa capacidade de resistir ao conformismo e à pressão social negativa. Segundo, sendo conscientes das nossas próprias vulnerabilidades. Reconhecer que todos somos suscetíveis a influências externas nos torna mais vigilantes e menos propensos a ceder ao mal. Então, antes de se acomodar na ideia confortável de que você é inerentemente bom, pergunte a si mesmo: o que faria em uma situação onde as regras normais não se aplicam? Resistiria ou cederia? Seria um herói ou apenas mais uma peça na engrenagem do mal? Pense nisso e lembre-se, o poder de mudar o mundo, para o bem ou para o mal, está dentro de você. Que lado você escolherá? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário sobre o que achou mais impactante. Se você quer mais conteúdos que desafiam uma forma como vemos a moralidade humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos continuar explorando os limites da nossa humanidade juntos. Até o próximo vídeo.